Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caminho de Ascensão. Muito obrigado à presença de todos. Vão se assentando. Iniciamos em poucos minutos essa transmissão de uma maneira muito tranquila. Vão se assentando, acendendo os sebos que querem acender. Boa noite, boa noite. Peguem o copo de água para limpar, o copo de água para descarregar. Acenda o seu incenso. Pegue o seu petisco. E dentro de poucos minutos nós vamos iniciar. Então tá certo. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Salvem todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Espaço Caminho de Ascensão Virtual. Hoje está iniciando algo muito importante para o Espaço Caminho de Ascensão, que uma boa parte das pessoas que trabalham na casa estão fazendo os testes tecnológicos para que as entidades consigam atender vocês da melhor forma possível. E isso me deixa muito feliz. Eu fiz a abertura, vou fazer nos dias de teste que vão ter, e assim que tudo estiver prontinho, nós vamos deixar liberado para vocês conversarem com as entidades de uma maneira muito profícua. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma oração com muita ênfase, com muito amor. Caso o microfone esteja baixo, por favor, avise. Caso não esteja, vamos iniciar. Meu Pai, muito obrigado pela presença hoje de tantos espíritos de luz acompanhando a cada pessoa que está assistindo, dando tranquilidade, dando amor, dando empatia e dando autossuficiência energética para que eles consigam caminhar com muita valentia e muita vontade. Que tu, meu Deus, continue mandando todas as forças necessárias para que todos nós consigamos continuar nossa jornada, sempre com muita verdade e muita integridade nos nossos atos, pensamentos, emoções e ações. Que consigamos chegar num ponto de conforto muito bom para entender a nossa real valia neste plano material e congregar com o plano espiritual uma harmonia energética, emocional e espiritual. Que assim seja e assim será. Mais uma vez, muito obrigado à presença de todos. E hoje, para iniciar, nós temos uma vela aqui de cor dourada. Acredito que é para trazer a abundância para todo mundo que estiver assistindo. Que assim seja. Fico muito feliz pela luz dourada, porque dentre todos os mestres ascensionados que possamos trabalhar, o mestre que rege Espaço Caminho de Ascensão, o mais ascensionado, que é o mestre de Estevão, que é meu mestre, é mestre Lanto, o mestre da luz dourada, do raio dourado, onde ele conseguia fazer materializações com as palavras. Não tive ainda a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já sinto a energia dele e sei o quão grande ele é. Que possamos, então, através dessa luz dourada, inundar a residência de cada um de vocês com muita harmonia, muita abundância, seja de sentimentos, de emoções, de propriedade, para cada um caminhar com muita vontade e muita valentia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as escolhas que o plano espiritual dá para que os médiuns consigam trabalhar com as entidades.
Quando um espírito desencarna do plano material, ele vai para um tratamento e depois começa alguns aprendizados. E dada a empatia energética aliada com a necessidade de se desenvolver e com a ânsia de auxiliar energeticamente, seja por palavras, seja apenas pelo passe energético, pela presença ou pela limpeza, ele atende o chamado de casas espiritualistas para que se filiem a médiums que estão com o mesmo âmbito de trabalhar em prol do auxílio aos outros. E aí, um espírito recebe a alcunha, e é apenas uma alcunha, de entidade, onde é classificada como um ser que professa energias através de um plano mediúnico no fenômeno mediúnico. Normalmente, as entidades escolhem os médiums pela empatia, seja ela uma empatia familiar, seja uma questão de vivência anterior, ou simplesmente porque percebeu que aquele médium compactua com a energia que ele quer proferir no fenômeno mediúnico que ele se predispôs a fazer. Quais são os fenômenos mediúnicos? Psicofonia, também chamada de incorporação ou acoplamento. Psicografia, a escrita, escuta mediúnica, a visão, a clarividência, ou a corrente de um fenômeno mediúnico que normalmente é tratada pelos trabalhadores da casa, ali numa congregação para sustentação de energia. Quando ele encontra esta afinidade energética com o médium, ele começa a trabalhar de uma maneira que ele se aproxime, consiga fazer a manifestação dentro do rito religioso que é escolhido pelo médium. Então ele tem que se adequar energeticamente à residência em que o médium frequenta, ele tem que compactuar energeticamente com as outras entidades que ali estão trabalhando e com o propósito da casa. Quando isto acontece e se dá pelo desenvolvimento normalmente, essa entidade começa a trabalhar mais fortemente com o médium, junto com outras energias que o médium possa trazer dentro de um fenômeno mediúnico, seja uma palestra, um atendimento como o espaço faz, seja uma sessão de psicografia, uma desobsessão, uma sessão de passe, uma gira, com essa compactuação. Então, a entidade precisa se adequar à energia e, caso não consiga se adequar, é feita uma escolha entre o médium e a entidade. Caso o médium tenha um apreço muito grande pela casa e um significado muito grande energético para ele, e essa empatia energética entre a entidade e o médium fica menor do que o livre-arbítrio do médium, esta entidade então se afasta e é escolhida uma outra entidade para se trabalhar com esse médium, esse corpo físico. Por que isso ocorre? Normalmente, o estágio de aprendizado do médium ele é um pouco posterior ao estágio de aproximação da entidade. A entidade ela entende que tem que trabalhar e começa a se aproximar do médium. E isso se torna cada vez mais constante até que o médium escolhe a casa ou as casas que querem trabalhar e aí a entidade se adequa a isto. Por vezes, uma mesma entidade tem uma roupagem em uma residência que o médium trabalha e uma outra roupagem numa outra residência, porque a empatia energética consegue fazer isto e ele consegue, através da figura de linguagem corporal, se adaptar ao rito da residência que o médium frequenta. Normalmente, e isto é muito normal, são raros os casos em que uma entidade se manifesta em dois médiums diferentes, ou ele tem vários médiums, porque a empatia genética
desculpe, a empatia energética, ele não se dá a todos os médiuns. Então, quando nós falamos, por exemplo, de um rito religioso do candomblé, onde existem giras de orixás, que se manifesta ali a energia de Iemanjá, de Ogum, de Oxalá, são espíritos que seguem essa energia e podem proferir o nome de Iemanjá naquele setor, mas não é Iemanjá que está ali naquele momento, e sim, as seclas é uma palavra feia, mas médiums, desculpe, entidades que seguem o rito energético de Iemanjá e seguem o rito religioso da casa de Candomblé, neste caso. Então, tu vai numa casa de Candomblé e tem uma gira de Iemanjá. E numa outra casa tem outra gira de Iemanjá. Mas não quer dizer que Iemanjá está onipresente em todas as casas nesse momento. São energias que se compactuam à energia de Iemanjá, e isto é um exemplo, eu estou falando de Iemanjá, que conseguem fazer essa gira trabalhar com harmonia e de uma maneira saudável. Existe também, só interrompendo, caso tenha perguntas, podem ir colocando perguntas aí. Existe também a questão do médium, né? Porque, por vezes, existem entidades que acompanham o médium desde da concepção daquele espírito no corpo físico, seja uma entidade de frente, um mentor, ou simplesmente que tem uma compactuação muito grande com este médium. Por exemplo, no plano espiritual, dois irmãos desencarnaram e um irmão resolve reencarnar para resolver pendências no, no plano material. E o outro não tem essa necessidade, mas não quer se afastar desse irmão. E aí ele fica próximo deste familiar, tal como uma entidade, e consegue se adaptar energeticamente a essas questões para fazer o trabalho bem feito do plano espiritual junto à tarefa deste médium. Né? E se o médium, pelo livre-arbítrio, resolve parar de dar passagem, seja por qualquer fenômeno que for e por qualquer evento que for, uma desilusão, uma mudança de estado, uma nova realidade filosófica, uma mudança de rito religioso, onde não existe uma incorporação. O que acontece com essa entidade que firmou uma compactuação energética com esse médium? Num primeiro momento, ele aguarda, tirando o médium mentor, né? A entidade mentor, quer dizer. Ele aguarda até que o médium tenha total certeza que é desse jeito que vai ser a realidade religiosa dele. Ao ter absoluta certeza que não existe um retorno para qualquer fenômeno mediúnico, essa entidade, então, está chancelada a buscar um novo médium para manifestar as vontades que ele tem junto ao plano espiritual e ao plano terreno, de auxílio ao próximo. Isto é absolutamente normal e tranquilo, porque é firmado um acordo de livre-arbítrio. Não existe agressão ou o médium vai ser penalizado por mudar o rito religioso para algo que não tem um fenômeno mediúnico. Não existe uma penalização disso. Existe, num primeiro momento, uma sobrecarga energética, mas que isso é transpassado através da fé que ele tem agora no novo rito religioso que ele segue. E, quando o médium desencarna e ele tem a companhia dessas entidades por anos, anos e anos, o que acontece com essas entidades? Elas têm uma escolha: ou buscar um novo médium, ou alçar outros voos de uma maneira muito convicta e muito tranquila, porque ele ali cumpriu a missão que lhe estava sendo feita. Ele pode gostar tanto dessa missão que começa a se aproximar de um novo médium para ter mais uma vez a manifestação dentro do fenômeno mediúnico que ele escolheu. Como que isso se dá? Ele simplesmente pega e se desvincula energeticamente desse médium, agradece demais todo o trabalho feito, aguarda o encaminhamento deste médium para que ele tenha uma soberania espiritual, uma sustentação espiritual correta,
E a partir do que o médium está desperto, consciente e totalmente honrado por ter trabalhado tanto tempo com esta entidade, ela está livre para buscar uma outra entidade. Temos perguntas? Beleza, eu estou aqui falando ad eterno. Você falou de ele não acompanha, quando tem absoluta certeza que o médium não vai querer mais fazer, que ele deixa, ele abandona. Isto. Existe a possibilidade de vez em quando ele voltar? Ter certeza? Ele pode até fazer isso se ele Ou não. ele é chamado, se isso acontece, se isso muda de Pode novo? até acontecer, mas quando um médium ele resolve mudar de rito religioso, vamos supor que ele era um umbandista e resolveu ir para o budismo. E ele ficou uma década no budismo e resolveu, não, a minha verdade realmente é a Umbanda, e retorna. Porém, ele retorna com uma energia diferente, talvez uma consciência maior. E pode ser que a empatia energética entre aquela entidade que trabalhava e a nova energia deste médium, ele não bata mais. E aí se desfaz esse laço e vem uma nova entidade, com uma nova perspectiva religiosa que esse médium acompanha. Existe a possibilidade, mas é bem raro de acontecer. Tem de perguntas? Tem, mas não tem a ver com o assunto. Então vamos lá. Que acham que você pode ter uma resposta. Sonhar com águas tem a ver com morte? Sonhar com água não necessariamente tem a ver com morte. Na verdade, tem a ver com o fluxo da vida. Né? O sonho com água quer dizer que existe uma mudança na vida da pessoa ou existe o desejo de mudança na vida da pessoa. A água é o elemento mais adaptável da natureza, mais do que o ar. Ela é mais adaptável a todos, ela rompe barreiras, ela encontra meios, ela consegue mudar de forma de uma maneira muito tranquila. Então, quando tu sonha com água, pode ter dois motivos. Um, corpóreo, tu precisa ir no banheiro, e a tua mente está alertando isso. E o segundo é, tu entendeu que existe uma mudança muito grande em tua vida, que possa estar acontecendo, estar se aproximando, e aí você materializa essa mudança num sonho com água. Mas não tem a ver com, pode ter a ver com morte, porque pode ser que a sua transformação seja o desencarne, mas não necessariamente isso aconteça. Não é uma regra. A regra maior é grandes mudanças, ou mudanças significativas. E aí tem a ver com água clara, água escura, água suja. Aí pode, dependendo da água que for. Se for uma pocinha, é uma coisa ruim. Se for um pântano, não é uma mudança agradável. Na verdade, tu não está mudando, porque a água está parada e aí tu não consegue ter uma mudança. O seu plano espiritual ou subconsciente está mostrando que qualquer mudança que tu está fazendo está represada. Então, aí vem o pântano ou alguma água parada, e aí, se a gente pegar a água parada, ela cria algas e cria um lodo, e aí ela é chamada de má água, o que vocês entendem como mágoa. Então, quando tu tem uma mágoa, pode ser que a representação que venha é de um pântano, de uma poça ou de alguma coisa suja, de uma água suja, porém parada, sem estar correndo. O Inácio, por exemplo, poderia trabalhar com mais de um médium? Poderia trabalhar, diga, Eu tenho uma pergunta seguinte. E se esse médium desencarnar, o Inácio trabalharia com outra pessoa? eu vou falar então sobre eu. Eu poderia trabalhar com outra pessoa? Sim, eu quero, nem por uma reza muito brava, porque é muito dispêndio de energia para conseguir proferir minha palavra. Quando este médium desencarnar, eu já fiz um acordo com ele que eu, por um bom tempo, não farei este tipo de trabalho. É uma combinação que eu fiz com ele antes de ele reencarnar. Foi um acordo porque este moço eu conheci no plano espiritual através das atividades que fazemos enquanto ele dorme até hoje, que é o resgate das pessoas que desencarnam. Por uma questão de necessidade dele, ele teve o reencarne, eu não tenho mais essa necessidade,
e fizemos um acordo que eu vou acompanhá-lo, não sou a entidade de frente é o índio, mas que eu vou acompanhá-lo para auxiliar na maior forma que for. Então, eu posso me manifestar num outro médium, porém, é muito esforço para que eu me adapte à energia deste médium nesse estágio. Até porque, como falei, eu acompanho este moço desde antes da concepção. E esse moço já passou dos 40. Então, são 40 anos de uma empatia energética. E eu vou demorar um bom tempo para conseguir uma nova empatia energética com outro médium. E, depois dele desencarnar, eu vou dar uma paradinha, porque também não sou de ferro. O que mais, bichinho? Aparentemente, uma pessoa nova, ela tem duas dúvidas. Uhum. Como saber se tem mentores que querem trabalhar com ela de forma mediunizada? Certo? E a outra é, há alguma forma de pedir amparo da casa para auxílio espiritual? Como fazer? Com toda certeza, sim. Então, vamos no primeiro. Se tu tem médiums... Diminua de novo o barulho que tu falou, bichinho. Se tu tem um mentor que quer trabalhar, quando tu vai numa casa espiritualista, e eu vou sempre colocar espiritualista porque, para mim, pouco importa a roupagem, se é kardecismo, umbanda popular, umbanda africanizada, umbanda mística, candomblé, para mim, pouco importa. Uma casa que aceita e trabalha com a manifestação do fenômeno mediúnico, da incorporação ou da psicografia ou da clarividência. Quando tu vai num lugar como esse, tu se sente muito à vontade, existe uma grande possibilidade de que o médium, ou que o mentor também tenha esta possibilidade. E aí cabe ao frequentador querer manifestar o desejo de que esta entidade se manifeste fisicamente na matéria dele. Todos têm a possibilidade. Vai primeiro do livre-arbítrio do médium e segundo da escolha da casa, se faz sentido para o médium e para o mentor. Neste caso, a questão é o mentor. E a segunda questão é se a casa pode fazer um auxílio a qualquer que seja a pessoa, né? Isso. À distância. Então, como a casa está fechada, vou pedir para vocês fazerem, caso vocês precisem de qualquer auxílio da casa. É a primeira vez que eu vou falar sobre isto, né? Do auxílio espiritual. Caso a pessoa precise do auxílio espiritual da casa, por favor, escreva o nome desta pessoa num papel, dobre muito bem dobradinha, com os pensamentos de harmonia, de auxílio, de acolhida, de amor, muito, muito bem, deixe bem dobradinho e queime este papel, para que essa energia ascenda aos céus de uma maneira muito tranquila. Por que isso é feito? Isso já é feito na casa, de uma maneira massiva. Como que é feito na casa, para vocês entenderem, caso não frequentem a casa? Durante todo um ano, nós vamos recebendo os auxílios das pessoas e no altar principal da casa tem uma pirâmide que é como se fosse aqueles nomezinhos para colocar na igreja para rezar novena. Então, ali é focalizado o auxílio para essas pessoas até que a tormenta que essa pessoa está vivendo passe. No final deste um ano, que na verdade ele completa normalmente entre março e abril, é feita a festa dos índios, que é num lugar de natureza, e todos esses papeizinhos que vão desde o meio de abril do ano anterior até o começo de abril do outro ano, esses papeizinhos são levados para essa festa e numa cerimônia muito bela, quem quiser participar estão todos convidados quando tiver a próxima festa. Esses papéis são queimados num ritual de fogo que os índios promovem. Para mim, é o ápice da festa e extremamente emocionante. Então, como não temos essa possibilidade de ser queimado numa fogueira da festa dos índios, vocês mesmos fazem esse papel. Então, primeiro, escrevam o nome. Se for mais de uma pessoa, escrevam vários papéis e não no mesmo papel várias pessoas. Então são vários papéis, cada um para uma pessoa. Dobre bonitinho, com orações, mentalizando a positividade necessária. E depois de ter feito tudo isso, agradeça e queime o papel como se fosse uma pequena fogueira de uma festa dos índios. Tu vai se sentir aliviada com isto e tenha certeza que o pedido que vocês fizerem, Espaço Caminho de Ascensão, que representa o plano espiritual,
vai atender essas necessidades, dentro do merecimento de cada um. Tem mais questões? O médium tem sempre uma energia predominante? Por exemplo, cura, psicografia, resgate? Normalmente o médium tem uma energia predominante do fenômeno mediúnico. Por quê? Pela empatia energética. Por vezes, o médium ele é excelente em transporte. O que é o transporte? Ele recebe espíritos perdidos ou desafiadores e faz, junto ao fenômeno mediúnico, o encaminhamento para o local necessário para esse espírito. Existe também as potencialidades de psicografia, psicofonia, a psicofonia apenas de fala, apenas de energização. Existe também as correntes, a clarividência. É como se fosse algo que é mais familiar ao médium. Ele tem mais facilidade de. Não que isso seja um impeditivo de ele ter outras potências. Então, por exemplo, Chico Xavier, a maior potência de Chico Xavier era a psicografia, mas ele não deixava de ser clarividente, não deixava de ter uma psicofonia, não deixava de escutar, desde criança escutava, mas a potência maior, onde que ele se sentia mais adaptável, era na psicografia. Então existe uma predisposição, mas não uma obrigatoriedade de seguir aquela metodologia do fenômeno mediúnico. No caso deste moço, ele consegue a psicofonia e a psicofonia, a psicografia e a corrente para deixar tudo harmonioso. E dependendo do rito que é feito, do fenômeno mediúnico ministrado, ele manifesta essas questões. Qual é a praticidade dele? É a psicofonia. Porém, ele consegue ser adaptável a outros fenômenos. Falando em sonho, eu sempre sonho com uma pessoa ou uma coisa escondida, que vem tentar me fazer mal, tenta me matar, talvez sufocada. Eu choro, perco a voz e subitamente acordo agoniante. O que pode ser, e aí sendo muito claro quanto a isto, tente perceber o que tu esconde. Por vezes tu tem algum sentimento escondido que tu não quer que ninguém veja, ou tu se sente perseguida e por eventos, coisas da vida e não quer manifestar, mas isso só mostra que você tem que ser o mais clara possível, principalmente com tu mesmo, não esconder os sentimentos de tu, não esconder as vontades de tu mesmo, que esses sonhos vão diminuindo. Isso não é, e eu falo isto com muita certeza, isto não é uma obsessão, é simplesmente uma figura de linguagem que tu acredita que está sendo perseguida. Mas fique tranquila, é só ter total consciência, total verdade dentro dos seus atos para conseguir seguir em frente com muita autonomia e muita galhardia. Acabou? Acabou. Por vezes, existem pessoas que são surpreendidas, que vão numa casa e subitamente adentram no fenômeno mediúnico, seja recebendo uma entidade, como uma psicografia, uma psicofonia, ou começa a escutar coisas dentro dessa casa, e aí percebe que existe um canal mediúnico já desenvolvido e já pronto para se trabalhar. Isto não é por um acaso. Mostra que tu está bem acompanhado e segue em frente. Por muitas vezes isso assusta e a pessoa deixa de seguir dentro dessa casa porque acredita que está sendo manipulada. Não. Sempre que você estiver numa casa e talvez começar a tremer, ou escutar vozes, ou perder o controle do corpo, ou ter a necessidade de escrever ou falar com alguém, coisas que tu nem pensava em falar, quer dizer que a sua mediunidade encontrou um lugar que possa se manifestar de uma maneira muito tranquila e o plano espiritual capitaneado pelo mentor que acompanha esta pessoa manifesta a mediunidade dela dentro dessa residência. Isto é absolutamente normal e essa casa tem o dever de acolher este indivíduo, tratando-o como médium e convidando para um desenvolvimento mediúnico, caso ele queira. Caso não queira e ele não quer nunca mais passar por isso, a casa também tem o dever de acalmar
essas entidades e mostrar para elas que essa manifestação mediúnica não seguirá por livre-arbítrio do médium que não quer fazer este desenvolvimento mediúnico. O moço da Roseira, ele já fez algumas vezes pergunta relacionada a isso em outros encontros, mas a frequência e a forma das ocorrências estão gerando algumas dúvidas para ele. Perfeito. Que a mãe dele, com 80 anos, está bastante confusa mentalmente. Ela costumava acordar falando ter visto o avô no quarto, e eu sempre entendi que ele realmente estava lá para auxiliá-la. Mas agora ela todos os dias me pede para chamá-lo, para buscar o meu avô para almoçar conosco. Seguindo seu conselho, digo que ele já está alimentado e está descansando. Mas ela fica brava comigo e diz que eu não quero trazê-lo para comer as comidinhas gostosas que ele sente falta. Existe possibilidade dele estar tentando se comunicar comigo de alguma forma ou estar necessitando de algum tipo de energia que eu não estou conseguindo entender? Não, neste caso, ele já se mostrou presente e já informou para ela intuitivamente que ela está seguindo num processo de desencarne gradual. Volto a dizer, lembro deste caso, não vai acontecer agora, não é uma coisa presente, mas ela está pouco a pouco indo e a questão da idade gera uma certa demência. Ele vai visitá-la novamente. Já conversei com este ser e ele vai visitá-la para acalmar e falar que sim, que confie no filho dela, que ele está dizendo a verdade. Fique tranquilo que isso vai ser resolvido o quanto antes. Uma vez o Giovanni comentou comigo minha afinidade com psicografia. O que você acha? Quem? Não. Quem falou? João Baiano. João Baiano. Sobre psicografia. Em algum momento ela tentou? Caso ele já tenha vislumbrado isto, por favor, procure uma casa que tenha estudos de psicografia. Normalmente são casas kardecistas que fazem isso, mas procure uma casa e veja a possibilidade de desenvolvimento disso, caso tu tenha interesse de manifestar essa psicografia. O Espaço Caminho de Ascensão, dentro do desenvolvimento, já manifestou essas questões de psicografia, onde o médium fica afastado da gira de desenvolvimento de incorporação, mas que dá vazão às escritas. Caso tu tenha vontade de fazer isto e não queira procurar uma outra casa por empatia energética, por favor, me procure, que nós vamos encaixar essa questão no desenvolvimento de uma maneira muito profícua, sem problema algum. Quando vão começar os atendimentos online, remoto, e com as entidades de esquerda? Os atendimentos devem começar dentro de 3 semanas, no máximo, e terão pelo menos uma vez por semana, no mínimo uma entidade de esquerda atendendo, e aí vocês podem escolher a pessoa que for. Dentro da disponibilidade dos médiuns, serão 3 dias de atendimento e cada um pode pegar uma ficha para conversar com um desses médiuns por semana. E aí vocês escolhem, terão dentro dos atendimentos de esquerda, já que foi salientado isto, são 3 médiuns que vão atuar com essas entidades. Terá o atendimento de Gustavo, que é o moço de João Antônio, terá o atendimento de Zé Pereirinha, que é o moço de Josué, e terá o atendimento de Mandrake, que vem nesta ropola. E isto, então, dentro de 3 semanas, no máximo, isso já vai estar totalmente definido, porque estão sendo feitos ajustes tecnológicos para que isso aconteça de uma maneira muito tranquila, lembrando sempre que existe a predisposição do médium de atender, então ele tem que adaptar a vida dele, dentro da residência dele, para dar vazão a esses atendimentos, sem corromper o dia a dia dele com todas as atividades que ele tem junto à família dele. Boa noite. Tenho muito desejo de saber qual e como me colocar à disposição de desenvolver mediunidade. Gostaria muito, me sinto muito leve quando estou diante das entidades no espaço. Perfeito. Escolha uma entidade que tu se afeiçoa mais junto ao espaço e manifeste esse desejo de fazer o desenvolvimento mediúnico. Com toda certeza, tu vai ser aceita,
aceito, e isto vai se dar continuidade. O processo de desenvolvimento ele é um processo que normalmente é lento, entre 1 ou 2 anos para que tenha total firmeza das energias, para que isso seja manifestado dentro das gírias de atendimento. Existem médiuns em desenvolvimento que já estão prontos para isso, e na reabertura da casa nós vamos dar vazão a esses atendimentos junto com eles. Então, caso tu tenha esse desejo, veja qual tu tem a melhor empatia dentro de todas as entidades que trabalham na casa e peça para que ele apadrinhe o seu desenvolvimento mediúnico. Com toda certeza isso vai ser feito. Só pode manifestar quem tem autorização? Só o espírito evoluído? Não. Lembrando que, diante de um desenvolvimento mediúnico, as entidades que querem trabalhar em prol da comunidade, do auxílio ao próximo, terão vazão. Porém, pode ser que o médium está acompanhado por uma energia ruim naquele dia ou naqueles momentos, ou num primeiro momento ele ali está com problemas. E aí vai ser manifestada a energia que está próxima dele para que seja encaminhada essa energia para o lugar que é de direito dela, seja para uma ascensão espiritual ou para um lugar que ele tem que pagar e penar pelos desatinos que ele está fazendo. Por muitas vezes, o médium dá passagem a espíritos que estão desencarnados que nem sabem onde estão. Isso não é um demérito, isto é um auxílio que é feito junto aos desencarnados, do mesmo jeito que atendemos os encarnados dentro de um atendimento da casa ou qualquer outra casa que isso aconteça. Existe ainda uma atividade que está em suspenso no Espaço Caminho de Ascensão, que acontece fechada para os trabalhadores apenas, e principalmente os desenvolventes, que é chamada de captação e auxílio, onde se dá passagem quase que exclusivamente a espíritos perdidos ou zombeteiros, para que eles entendam uma nova realidade de vida e sejam encaminhados para o caminho que eles necessitam. E também uma libertação de espíritos que estão presos a outros espíritos ruins. Então, a manifestação de espíritos de luz ou de direita ou menos densos, isso é só uma parte de todo o fenômeno mediúnico. Diante do desenvolvimento, o médium passa por muitas vezes pelo transporte de espíritos desencarnados e zombeteiros, e ele precisa entender como que isso se manifesta no corpo e como ele se limpa dessas energias que não condizem com a força dele. Então, todo desenvolvimento, pelo menos com eu digo, olha, existe o bônus e existe o ônus. O bônus é, que bom, eu vou ter contato com espíritos de luz que vão me trazer harmonia, que vão se aproximar e vão me deixar muito bem, que ótimo. O ônus é, eu estou com as portas abertas para, caso eu não manifeste de uma maneira correta o dia a dia, eu não consiga compreender as coisas da vida, eu vou atrair espíritos não bons e eles vão se manifestar na minha matéria. Então, dentro de um desenvolvimento não são só flores. Na verdade, as flores, elas ficam lá no final. Primeiro tu planta muita coisa e passa por uma terra árida por um tempo considerável. O que mais? Me sinto muito bem em casa espírita, mas não tenho frequentado. Perdão. Não, mas não tenho frequentado. Preciso ajudar um irmão que é um bom rapaz, mas com comportamentos estranhos, sempre querendo se isolar e se manter distante como se fosse diferente das outras pessoas. Já me falaram que é um espírito que está com ele para fazer cobrança para ele e para mim. Se ela já teve essa informação dentro de uma casa séria, é interessante verificar isto e pode ser feito um processo de encaminhamento, se ele aceitar, até por uma desobsessão em uma casa, volto a dizer, segura que faça esse trabalho. Espaço Caminho de Ascensão ainda não faz esse trabalho. Está na meta para se fazer em algum dado momento, mas ainda não faz. O que tem que se analisar também é, nesse caso desse irmão, uma verificação psiquiátrica se existe um aspecto autista nesse caso. Quando eu falo um aspecto autista, não necessariamente a pessoa ela
tem um retardo mental ou uma falta de cognição. Ela simplesmente tem ela pode querer a ausência e a necessidade de se tornar um ermitão, porque a linha de pensamento dele é um pouco diferente da linha de pensamento das outras pessoas. Mas, olhando no seu caso, que está se predispondo a ajudar o irmão, que é uma pessoa boa e querendo sempre o bem dele, a manifestação espiritual que tu tem é tão grande quanto tu ir a uma casa espiritualista. Ela, na verdade, ela é até maior. E se tu tem uma casa que tem uma empatia energética que tu já frequentou e falou, oh, gente, que saudade desta casa. Eu vou contar novamente uma historinha que eu contei em uma outra transmissão, que era um moço que chamava José. E José era um analfabeto, lavrador, que todo dia, ele, antes de ir para a roça, ele passava na igreja da cidadezinha dele, chegava até o altar e não sabia rezar e falava assim: Oi Jesus, sou eu, José, vim te ver. Bom dia para tu. E ia para a roça trabalhar. E todo dia ele fazia isto. Até que um dia ele adoeceu e foi parar no hospital, num estado um pouco mais delicado, que precisava de um auxílio médico. E então ele teve um sonho, meio que desdobramento nesta internação, em que uma pessoa entrou no quarto dele, muito brilhante, muito reluzente, e falou para ele: Oi, José, sou eu, Jesus, eu vim te ver. Ou seja, pouco importa onde tu está, se tu tem fé e crença nas vontades que tu almeja, a espiritualidade, seja ela qual for, vai chegar a tu. Porque, vou falar mais uma vez a frase, que essa frase está se tornando constante nos nossas transmissões. Longe é um lugar que não existe. Então fique tranquila que a sua espiritualidade ela é mantida e está muito bem professada no auxílio que tu tem a teu irmão. Se o espírito incorpora no médium fora da casa do centro espírita, como saber se ele é de luz? Só um parênteses, teve um salve da Sônia, ela terminou o atendimento e deu um salve. Salve para a Sônia. Já terminou o atendimento de Sônia. Olha que coisa boa. As coisas estão indo muito bem. Quando é manifestado fora de um ambiente controlado, que é uma casa espiritualista, existe uma certa dificuldade para saber se esse espírito que se manifestou ali é uma entidade ou um espírito zombeteiro que se faz passar por um anjinho tocando arpinha simplesmente para zombar das pessoas. E eu não sei qual é o gosto que eles têm, mas isso acontece. Qual que é a melhor definição que tu tem para esta questão? Quando tem um fenômeno como este, numa casa em que a pessoa está totalmente desguarnecida de um preparo espiritual, um preparo mental e emocional para isto, vale a sensação que as pessoas ali estão sentindo, seja uma sensação boa ou não boa, e principalmente a sensação desta pessoa que deu passagem, como ela fica depois dessa incorporação, depois dessa passagem. Se for algo muito cansativo, que drenou muitas energias dele, muito provavelmente é um zombeteiro. Se a pessoa vem tranquila, pode até estar cansada, mas está tranquila, está reluzente, está em paz, é um espírito de luz. É o melhor indício que se dá. Eu não sou favorável a esse tipo de manifestação fora da casa, mas existem momentos que são incontroláveis e existem médiuns que estão com uma vontade latente, mas um medo de fazer isto em uma casa espiritualista. E pode acontecer para provar que ele precisa buscar auxílio para um desenvolvimento mediúnico de acordo com a necessidade dele. Inácio, e quando se tem afinidade com mais de uma entidade, como escolher com quem desenvolver? Se tu tem afinidade com mais de uma entidade, existe um moço que passa na casa que ele tem um ritual. São 10 pessoas que atendem na casa. Ele demora 2 meses e meio para passar com todas. Cada dia ele pega uma ficha com. Cada dia de atendimento ele pega uma ficha diferente, porque ele gosta de todo mundo. A escolha principal é: tu pode ter afinidade com quem tu sente mais segurança, com quem tu se sente mais à vontade para falar aquele desejo mais profundo,
aquela coisa que tu tem mais íntima, mais essencial, é esta pessoa que tu vai escolher. Ou se não, eu tenho duas, tenho três. Deixe a sua intuição agir nesse ponto, né? Então, hoje eu vou falar sobre desenvolvimento. Quero me desenvolver, não sei com quem vou falar. Tu vai ter as fichas à disposição, tu vai respirar fundo. Hoje eu quero Sônia. E aí tu vai falar com Sônia. É um exemplo, né? Pode ser, hoje quero Inácio, hoje quero Benta, porque é o dia que tu vai falar sobre esse desenvolvimento. E aí, na tua intuição, tu vai saber exatamente quem é que tu vai falar. Nessa, desculpa voltar ao assunto da pandemia, mas como identificar em qual momento podemos nos aproximar de nossos familiares novamente? Nas últimas notícias comunicaram que ainda temos uma morte por minuto no nosso país. Eu estava falando isso antes da transmissão aqui para a moça, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a gripe espanhola, há 100 anos atrás, ela demorou 2 anos para ser estabilizada. 24 meses, em que tiveram 3 ondas, sendo que a pior de todas foi a segunda. Não quero dizer que isso vai acontecer aqui, mas se tu tem total controle de tu e de teus familiares, que vocês estão controlados, por favor, faça isso, sem problema nenhum. Agora, se vocês não têm o controle desses familiares, que eles saem na rua e não se protegem direito, ou se protegem, mas estão em grandes massas, e que aí não tem um controle, por mais cuidado que eles tenham, mas não tem um controle, é fazer uma aproximação física sem muito contato, para que se mate a saudade, pelo menos visual. Então, meu entender, estamos na primeira onda e que pode ter 3, dependendo das necessidades. Então, e estamos ainda na crescente da primeira onda. Que possamos ter consciência de estarmos prevenidos nós, estarem prevenidos os familiares e assim fazer as visitas com todo o cuidado necessário. O povo latino sofre mais do que isso. Se vocês fossem todos noruegueses, não teriam tantos problemas, porque a distância já é mais contida por conta de uma essência comportamental e sistêmica da civilização. Como o povo brasileiro é um povo de toque, vocês sofrem um pouco mais com isso, mas tenham consciência que, com todo o cuidado necessário, vocês conseguem visitar os seus familiares. Na hora de deitar, descansar o nosso corpo material, devemos pedir em nossas orações proteção para nossos mentores e anjos da guarda, para que tenhamos proteção do nosso corpo espiritual, para não sermos molestados por espíritos zombeteiros. Sim, o que tu tem que pedir é o que tu deseja para a tua vida, né? Eu sempre digo que Deus sempre diz sim. Deus, eu quero saúde, sim. Ele sempre vai dizer sim. Deus, eu quero proteção, sim. Deus, eu quero matar 450 pessoas, sim. Ele sempre vai dizer sim porque o livre-arbítrio é soberano. Quando tu deseja, que tu quer uma proteção espiritual, que tu quer uma acolhida espiritual com ênfase, com cuidado, deseje isso de todo o seu ser, com toda a tua essência e com toda certeza. O plano espiritual vai trazer essa proteção para tu. Eu vou citar mais uma historinha, porque por vezes a pessoa é tão segura de si que nem faz ideia que o plano espiritual trabalha muito bem para ele. Eu conheci uma pessoa que, num dado momento, fazia trabalhos, né, que a gente chama de quimbanda, que é a umbanda de sacrifício. Isso não é proferido na casa e é algo que eu particularmente não gosto, mas existe rito para tudo quanto é coisa. E esta pessoa tinha um vizinho que ela odiava. Por alguns motivos, ela odiava e ela pediu um trabalho para um espírito para que fizesse o mal para aquele vizinho. E passaram-se algumas semanas, esse espírito se manifestou no médium que aceitou este trabalho e foi feito e falou para este moço: olhe, eu quero desfazer o trabalho porque o povo seu vizinho lá, ele é tão religioso, ele é tão seguro de si, e eles eram evangélicos, ele é tão seguro de si que
eu não consigo adentrar e trazer discórdia para eles. Eu simplesmente não consigo, porque eles estão autônomos na vontade. A moça falou aqui, eles estão blindados energeticamente, então eu quero desfazer o trabalho. Então, quando tu pede proteção, por favor, encarne esta proteção como essência para vocês e não há Cristo que chegue perto de vocês quando vocês têm a certeza que vocês estão protegidos. Tenho ampla certeza que isso acontece e não vai chegar ninguém perto de tu. Isto é uma certeza absoluta. Nos seus pedidos, e peçam o que vocês quiserem, Deus sempre vai dizer sim, se vocês merecerem e tiverem força de vontade para permanecerem nesse desejo. Faça o desejo que vocês quiserem. E eu estou falando o desejo que vocês quiserem. Pode ser positivo ou negativo. A colheita é a certeza. Então plante a semente correta para vocês. Quando os animais estão mais nervosos ou latem para o nada, pode estar latindo para algo de ruim na casa? Ou a energia das pessoas? Existe algo para acalmar ele? O que normalmente cachorro faz é quando tem alguma presença e que é diferente das presenças que normalmente estão na casa, eles se oriçam. E pode ser uma presença positiva ou negativa. Quando tu perceber que o cachorro está latindo para o nada, está ali e não tem nenhum problema neurológico, porque pode ser que o cachorro tenha problema neurológico e faça isso à vontade. Ele não tem problemas neurológicos e está tranquilo. O que tu faz é orar. E uma oração simples, falando espíritos de luz e entes queridos que já desencarnaram e zelam pelo meu conforto e pela minha paz. Que essa presença que esteja aqui venha para o bem e traga somente luz e amor. Caso não, por favor, encaminhe para o lugar que é de acordo a essa energia. Muito obrigado, que assim seja e assim será. O cachorro vai parar de latir quase que imediatamente. Então, começou a latir, não tem uma percepção, quer dizer que aquele espírito ou aquela manifestação que ali está não é conhecida daquele animal. Pode ser um ser de luz, mas que é novo. Está ali se aproximando da residência de vocês para trazer luz. Mas é algo novo. O cachorro, zelando pela matilha, ele late para alertar que existe um intruso. Ele não consegue diferenciar se é positivo ou negativo, porque é simplesmente um intruso que está manifestando uma energia dentro daquela matilha que ele escolheu proteger e seguir. Então, faça essa oração, converse com os seus mentores, para que, caso não seja bom, se encaminhe. E caso seja bom, que se manifeste de uma maneira que esse cachorro acolha a realidade. Ou o gato corra, que assim seja, mas que ele entenda que é uma manifestação positiva. Quando estamos em desenvolvimento, o trabalho é feito somente na casa ou o médium pode iniciar algo durante o dia de trabalho do desenvolvimento? Ele pode iniciar um trabalho no dia do desenvolvimento antes, resguardando o corpo. Isso é solicitado para o desenvolvimento, né? Então, para que energias sutis se aproximem deste médium que está em desenvolvimento, é necessário fazer algumas coisas. Por exemplo, não tomar cachaça durante o dia. Quando eu digo cachaça, é qualquer álcool. Não comer carne vermelha. Por que a carne vermelha? Porque o metabolismo da carne vermelha é mais. Desculpe, o processamento da carne vermelha deixa o metabolismo mais devagar e a energia se torna mais densa. Então, que não se coma carne vermelha, não se tome de cachaça e que tenha um dia um pouco mais tranquilo. Oxente, mas eu trabalho num pronto-socorro, eu trabalho atendendo pessoas que estão morrendo acidentadas. Quando for sair do trabalho, respire e já emane. A energia que tem aqui fica aqui. E o que vai me acompanhar é só a minha energia e dos meus queridos. E vá em paz. Mas o álcool e a bebida e a carne vermelha deixam o metabolismo mais lento, o que dificulta a aproximação energética. Para elucidar de uma maneira um pouco mais saudável nesta questão, vamos supor que vocês são um fio condutor de energia. E quando tu ingere álcool
ou carne vermelha antes de um fenômeno mediúnico, a energia de vocês vira 220 volts. Só que o plano espiritual está em 110 volts. Se ele tenta se aproximar, ele vai tomar um choque. Ele não vai conseguir se manifestar porque o corpo não está agradável para ele. E isso dificulta todo o trabalho mediúnico daquela entidade ou do médium que se predispôs a isso. Então, o trabalho de bons pensamentos, boas atitudes, limpeza energética e a não ingestão de alimentos ou substâncias que diminuem o metabolismo já é um trabalho magnífico para as pessoas fazerem antes do fenômeno mediúnico, seja desenvolvimento ou qualquer outra atividade dentro de uma casa espiritualista. Então, agora as perguntas já se encerraram. Fiquei feliz, mais uma vez falei, porque foram poucas perguntas sobre o dia a dia, as coisas, e foi a pergunta que veio foi muito pertinente e eu consegui elucidar de uma maneira boa para que vocês entendessem. Então, vamos fazer o rito de encerramento. Né? Então, eu peço para que todos se assentem. Tem de pergunta? Não. Então tá bom. Todos se assentem, fiquem à vontade, respirem profundamente e, se quiser, feche os olhos por um momento. E que vocês agora se vejam sentados, mas num grande salão. Um salão amplo, com janelas grandes. E lá fora está um dia claro, bonito, uma facilidade de se perceber a grandeza desse salão, a verdade desse salão. E que dentro desse salão enorme tu começa a perceber seres se adentrando a esse salão de energias positivas, energias luminosas, uma clareza no caminhar, uma clareza na manifestação. Alguns podem ter rostos, alguns podem ter formas, outros são apenas luzes transitando para lá e para cá. E tu se vê envolto a essa energia e se sente pleno, percebendo que esse salão enorme é a vossa alma, é o vosso espírito que dá passagem a qualquer energia positiva que possa trazer luz e conhecimento neste grande salão da tua vida. E tu sorri, agradece, respira profundamente mais uma vez e tenha certeza que consegue voltar nesse salão quando e onde quiser. Que assim seja e assim será. E agora, se quiserem abrir os olhos, eu agradeço por demais ao atendimento que está sendo manifestado hoje em caráter experimental. Eu agradeço demais as perguntas que foram feitas, a possibilidade de esclarecimento do fenômeno mediúnico junto às entidades e aos médiuns, e me faço à disposição para perguntas posteriores. Entrem em contato para conseguir esclarecer essas questões. Excelente semana a todos. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Que assim seja e assim será. Muito obrigado e tchau.